todas as minhas entrevistas eu acabo por fazer uma pergunta. Se eu tiver a sorte de fazer o papel de Deus e se tiver a possibilidade de lhe dar uma qualidade pessoal, qual é que ele escolhe e porquê? O meu nome é Sérgio Patrício, tenho 43 anos, sou Regional Manager na Bolt Business e neste momento giro 10 países na Europa. Juntei-me à Europcar em 2011, onde tive durante 11 anos, e em junho de 2021 juntei-me à Bolt como Country Manager para Portugal. Desde aí, nos últimos 4 anos, tive experiências em vários países até esta posição que ocupo agora. Sou uma pessoa que gosto objetivamente de pessoas. O principal foco está em fazer-nos felizes e isso inclui no nosso trabalho também. Keen, não? Olá a todos. Olá. Aqui. Boa. Como você tá vendo, tem uma caixa aí do seu lado. Sim. E a gente te convida a começar a explorar um pouco as coisas que tem dentro dessa caixa. Bola. Tem uma tagzinha aí. A paixão pelo desporto influenciou de alguma forma o seu trabalho? Claro, eu acho que é desde uma pessoa quando, e no meu caso, o desporto veio sempre acompanhando. Eu joguei futebol desde muito pequeno, até aos meus 15 anos. Eu acho que a razão pela qual eu também deixei o desporto teve que ver com o facto de achar que não seria por ali. Por uma razão ou por outra eu achei que o desporto não me iria dar aquilo que eu acho que iria ter de uma forma um bocadinho diferente. Mas o desporto, para além do facto de continuar a gostar e ser adepto de futebol, sou super apaixonado pelo Sporting. É uma coisa que é uma das minhas maiores paixões, é o Sporting. E essa cultura pelo desporto e pelos valores que eu acho que o meu clube tem, também é uma coisa que eu sigo e sigo para os meus filhos. E que no trabalho, que eu também consigo conectar, porque acho que isto do trabalho de equipa tem muito que ver também com o desporto. E eu costumo dizer que uma equipa não é feita só de grandes talentos e não é feita só de capitães. E eu acho que isto também, do ponto de vista de liderança, também tem muito que ver, porque nem sempre o capitão de equipa é a pessoa mais talentosa, mas é aquela que consegue tirar o melhor da equipa. E nesse sentido eu acho que isso eu também tento colar àquilo que faço todos os dias, que é uma equipa que tem que jogar como equipa, que tem que trabalhar como equipa e que ao fim e ao cabo o resultado de todos, seja ele quem for o grande talentoso ou a pessoa que pode nesse dia não estar tão bem, mas que no fim todos levantemos o troféu. E isso eu acho que acontece nas empresas, acontece todos os dias, no futebol acontece se calhar ao final do ano, com o levantar da taça, mas eu acho que no trabalho eu acho que é diferente. Eu acho que temos mais vitórias, pequenas e grandes, e eu acho que se tivermos uma cultura de desporto e de equipa, eu acho que é essencial nesse aspecto. E por isso, sim, o desporto é uma coisa que eu levo, pratico, e que eu acho que também pratico enquanto trabalho. Reconhecer a sua kryptonite é essencial para juntar a sua equipa. Eu acho que esta aqui é realmente a parte essencial, porque, tal como eu já tinha dito atrás, o trabalho de equipa envolve muito, se as pessoas estiverem e objetivamente tentarem no seu dia-a-dia trazer aquilo que são os valores, os princípios que as pessoas devem ter ou que nós achamos que devemos ter, mas que de certa forma se juntem como equipa. E eu acho que isso é a parte mais difícil que nós, que muitas vezes temos que recrutar, entender as pessoas que precisamos, no momento em que precisamos, o que é importante para a empresa, ao fim e ao cabo, ou para o projeto, mas também se essas pessoas vão conseguir acrescentar como equipa. Talvez a parte mais difícil seja quando nós estamos num processo de recrutamento e quando em 45 minutos ou uma hora temos que conhecer a pessoa,
Eu nesta fase, as minhas entrevistas já vêm numa fase final onde à partida a pessoa tem os skills, tem o background, tem o knowledge para fazer a função e isso é muito importante porque a minha equipa também o faz muito bem, a equipa de recrutamento e outras pessoas dentro da minha equipa que entrevistam a pessoa e quando chega a mim eu terei que fazer ali um juízo final sobre se a pessoa dentro de todas as qualidades e dentro daquilo que se poderá identificar com a missão, neste caso da Bolt, se dentro da minha equipa, se dentro das pessoas com que elas vão trabalhar, se isto também é o fit para elas. Porque objetivamente as pessoas podem estar em pressupostos diferentes de carreira e por uma razão na nossa curva, a pessoa por muito boa que seja, ela não se conseguir enquadrar. Aqui o grande desafio é nós conseguirmos de facto nestes 45 minutos perceber se a pessoa e do que é que a pessoa é feita. E eu acho que nessa parte eu costumo contar a história de que todas as minhas entrevistas eu acabo por fazer uma pergunta, eu digo ao candidato se eu tiver a sorte de fazer o papel de Deus e se tiver a possibilidade de lhe dar uma qualidade pessoal, qual é que ele escolhe e porquê? E normalmente as pessoas ficam desarmadas porque estão preparadas para todo o tipo de pergunta, mas não estão muito preparadas para falar nelas, ao fim e ao cabo é isto. E eu acho que isso é essencial porque é através dessa pergunta e dessa resposta que nós conseguimos perceber se tudo o que foi falado para trás, onde se fala sobre o dia-a-dia, onde se fala sobre a última performance review, onde a pessoa se demonstra um bocadinho as dificuldades, as grandes vitórias, as grandes derrotas, se ela se consegue reconhecer e consegue ser vulnerável ao ponto de admitir que há algo que gostava de ter e que isso iria fazer a pessoa mais feliz. Porque ao fim e ao cabo eu acho que essa capacidade de poder reconhecer isso, nós sabemos que vão chegar maus momentos, porque não são só bons momentos, e nesses maus momentos, se essa pessoa vai ter a capacidade de perceber exatamente onde é que tem que ser ajudada e eu também saber onde é que posso ajudar essa pessoa. Esta questão da liderança das pessoas tem muito que ver com a capacidade que nós temos de como líderes, de conhecermos as pessoas e de as podermos ajudar, não é? As pessoas não nasceram para trabalhar, mas através do trabalho têm reconhecimento, têm grandes sucessos e é através do trabalho que nós às vezes conseguimos ir fazer coisas que de facto nos satisfazem de outra forma e que nos experienciam de outra forma. Mas para isso, a meu ver, eu acho que aquilo que facilita é nós conseguimos criar uma dinâmica em que todos, dentro das formas possíveis, partilhamos os mesmos valores. E no meu caso eu costumo dizer que o commitment, a honestidade e a compaixão terá que ser sempre uma coisa inegociável, principalmente nos maus momentos. Há pessoas que têm mais dificuldade em se mostrar vulneráveis, há pessoas que têm mais facilidade em querer incentivar e motivar alguém, há outras que não tanto, são mais individuais, têm menos capacidade para isso e de certa forma não é mau, porque essas se calhar estão mais concentradas, por isso podem ensinar alguém a se concentrar de uma forma melhor. Eu acho que é esta dinâmica, entendendo que nós temos que colocar as pessoas nos melhores sítios, porque o fit não tem que ser só da empresa, tem que ser da pessoa também, a pessoa tem que vir fazer uma coisa que de certa forma a preenche e assumir que tem as suas debilidades, mas que isso não deve de todo ser uma condição para o sucesso. Se realmente essa dinâmica estiver criada e se todos estivermos lá para ajudar. Next one. Como manter próximo quando a sua equipa está longe? Que aqui ainda se torna mais difícil, porque esta relação interpessoal é muito mais fácil quando nós estamos todos dentro do mesmo escritório. No caso da Bolt, nós temos um hub muito grande de business em Lisboa, que é onde eu estou, isso facilita. Tenho a equipa portuguesa está lá, tenho a equipa francesa lá, tenho a equipa belga lá, mas neste momento eu giro 10 países e objetivamente as pessoas estão espalhadas pela Europa. E é muito mais fácil nós criarmos esta relação se estivermos próximos e se também do ponto de vista cultural nós conseguimos entender as culturas das pessoas, porque realmente isto altera-se muito. O que é que eu faço desta forma para tentar minimizar este gap? Viajo com bastante regularidade, puxo as pessoas também a virem a Lisboa sempre que possível, utilizamos muito os eventos da Bolt também para poder fazer isso, ou seja, quando temos um evento global, eu possivelmente pego na minha equipa quando estou num determinado sítio e vamos todos jantar.
Mas acima de tudo, onde eu acho que está o maior desafio é que nós temos que conhecer as pessoas e o que é que está por trás dessa pessoa. Eu vou estar, não deixo de falar todos os dias com o country manager de Malta ou de Espanha ou dos Bálticos ou a team lead na Alemanha. Acabamos por falar todos os dias, mas eu não a estou a ver, eu não consigo sentir, não consigo sentir se as coisas estão bem com ela, se quando a pessoa entrou no escritório, se ela estava com uma cara boa, ela objetivamente vai-me passando parte daquilo que se passa, mas este contacto pessoal é muito difícil de o ter e é objetivamente o manager que tem que trazer toda a informação que está em cima e fazer e escalar essa informação para baixo. Terei que ser responsável de passar essa mesma informação, esses mesmos targets, essa mesma estratégia para baixo. E é muito mais fácil se nós estivermos no mesmo sítio físico e porque eu sou uma pessoa que acabo por exteriorizar bastante, não tenho qualquer problema de mostrar as minhas vulnerabilidades, sou o primeiro a gozar comigo e dessa forma posso deixar as pessoas mais à vontade e eu vou sentir como é que elas estão. Quando nós estamos à distância é muito mais difícil. Ao ligar, diminui um bocado essa distância. Por isso, trabalhar muito nesse sentido, pôr as equipas a interagir muito, criar os buddies fora dos seus países, fora da sua zona de conforto. Quando eu tenho a minha weekly meeting com os meus direct reports de várias regiões, mas depois eu chego à conclusão que eles já falaram antes, significa que o trabalho está a ser bem feito, porque à partida quanto menos eu tiver que interagir em determinados temas, quer dizer que a dinâmica funciona. Porque a minha ideia é ser importante e influente naquilo que realmente é importante para eles, não naquilo que à partida será importante para mim num primeiro momento. E porque à partida serão eles os executores daquilo que nós linearmos. Por isso, a distância é um desafio, mas também é uma oportunidade. Acaba por ser uma oportunidade para todos, porque se eles não tivessem a reportar a alguém talvez que tivesse mais do que outro país, também estariam mais centrados neles mesmos e a visão deles global também seria mais pequena, e acho que nós temos a nossa bolha é super importante, porque quem sabe se não são eles ou algum deles que vem para o meu lugar, Deus queira que sim, porque é sinal que estão preparados e é sinal que eu também estou a crescer, por isso eu acho que é esta dinâmica e preparar as pessoas para elas estarem em constante crescimento, seja eles de um BSS, que é um lugar de sales júnior, em que ele de hoje para amanhã seja country manager. E por falar nisso, eu entrei na Bolt e nós éramos 2 pessoas, eu como country manager e um BDM, um sales, que hoje, curiosamente, 3 anos depois, é o country manager da Bolt Portugal. Isso também reflete muito a forma como a empresa ajuda e prepara as pessoas para poderem crescer. Ele não é só country manager de Portugal, é country manager de Portugal e da Bélgica. Obviamente que o sucesso está todo nele, porque é uma pessoa incrível, mas que também demonstra como a empresa também pode preparar as pessoas e cresce e aproveita os seus melhores recursos para os fazer crescer. Mas isto acontece pela a dinâmica e a forma como nós pomos a informação a circular entre todos e damos esta possibilidade de todos tocarmos em tudo. Atingir a meta significa fazer churrasco. Isto é uma coisa que eu introduzi no primeiro quarter que fizemos em Portugal. Obviamente que aqui, puxando a conversa de trás, eu não consigo fazer um churrasco com todas as equipas, porque elas infelizmente não estão todas juntas, mas sempre que estão, eu também faço questão de pegar neles e fazermos qualquer coisa diferente. Mas acho que esta questão do churrasco é de facto nós darmos um prémio às pessoas para além do prémio normal, porque ao fim e ao cabo nós vamos todos os dias trabalhar, nós temos objetivos, temos a nossa própria os nossos próprios objetivos individuais, o queremos crescer, o queremos atingir os nossos targets, o queremos ganhar mais dinheiro, o queremos crescer organicamente dentro das empresas, mas vamos ser honestos, nós passamos muito tempo a trabalhar, ou seja, nós passamos mais tempo com as pessoas que estamos a trabalhar do que se calhar com as pessoas que nós também gostamos muito, ou com os nossos filhos, ou com a nossa família, ou com a nossa namorada, ou com o nosso cão, ou com o nosso gato. Por isso,
que estes momentos sejam momentos em que nós, se for possível, tenhamos um grupo de amigos, de pessoas que se respeitam e que se gostam no nosso espaço de trabalho. Eu acho que é tudo muito melhor. E eu acho que isso reflete objetivamente na forma como as pessoas performam, porque essa dinâmica e essa à vontade que nós podemos ter com os nossos colegas de trabalho, em que sabemos que não vamos ser amigos de casa de todos e que nem tem que ser, mas que sejamos tipo um grupo de amigos enquanto estamos lá naquelas 8 horas. E esse desbloqueio vem através dos churrascos. Eu acho que ajuda muito à dinâmica, eu acho que as pessoas juntam mais um propósito, por pequeno que seja, mas que faz com que, quando falem da própria empresa e quando falem da experiência de trabalhar na Bolt, isto tudo também é uma proposta de valor. E é uma proposta de valor de quando nós contratamos pessoas novas, as pessoas entram e vão falar sobre o churrasco. Ou seja, porque não deixa de ser uma coisa que as pessoas também vão atrás. Por isso, acho que há várias formas de nós fazermos churrascos, há outras tantas coisas que nós podemos fazer para substituir o churrasco, mas é isto, acho que é de facto é a nossa obrigação, acho que é a obrigação também como empresa, a obrigação dos seus líderes, daqueles que têm a capacidade de poder influenciar, de trazerem coisas que vão para além do normal, porque é essa experiência que nos leva. Eu tenho 22 anos a trabalhar em multinacionais e eu lembro-me objetivamente de todos os momentos e objetivamente estas pequenas conquistas e estes pequenos momentos ficam mais do que se calhar outros que foram bem mais importantes para a minha carreira, mas que eu não lembro. E eu acho que isto nos aproxima. Isto faz com que as pessoas fiquem mais tempo nas empresas, isto faz com que as pessoas tenham e ganhem amor pelas empresas, porque as empresas não deixam de ser pessoas, apesar de que no caso da Bolt os valores estão bem presentes. O Act Like a Owner, o Challenge Meaning Well, o No Corporate Bullshit, todas essas esses valores que a empresa tem, eu acho que têm que ser refletidos e têm que ser executados todos os dias. E eu acho que estas tantas coisas faz com que as pessoas tenham mais facilidade em fazê-lo, que se identifiquem mais e que o façam com outra dinâmica, porque eles são os principais vendedores da empresa, para além de fazerem sales no meu caso, mas de vender o produto às suas famílias e vender a empresa. E eu acho que isso depois nos ajuda também a recrutar o melhor talento, porque pessoas talentosas há muitas, as mais talentosas vão querer escolher um sítio onde realmente vão ser felizes, e essa felicidade passa pela cultura da própria empresa. É isto. Hello. É preciso ser autoritário para ter autoridade? Não, de todo. Eu acho que é exatamente o contrário. Uma pessoa ser autoritária, à partida, no meu ponto de vista, vem de alguma insegurança. Porque mesmo que fizemos o paralelismo para quando estamos em casa, e eu vou puxar aqui a questão dos filhos, porque eu acho que tem muito, ou pelo menos no meu ponto de vista, tem muito que ver. Eu não deixo de fugir muito aos valores e aos princípios que ensino aos meus filhos num formato diferente, que eu quero que também exista dentro das minhas equipas, mas uma pessoa ter que ser autoritária significa que por alguma razão não sabe defender bem essa decisão, ou essa decisão acima de tudo, ou por alguma razão não se sente seguro se tiver que explicar essa mesma decisão, ou porque não acredita nela. Porque se a pessoa acreditar, se a pessoa estiver confiante que consegue explicar, mesmo que saiba que as pessoas não vão estar de acordo, eu acho que as pessoas seguem as pessoas que se preocupam. Ou seja, eu sigo, por mim, as pessoas que se preocupam comigo. Se o meu manager se preocupar comigo, se preocupar com a minha opinião, se me ouvir, se eu disser as minhas razões e ele chegar e disser, entendo, mas vai ser de outra maneira, mas estou aberto a podermos falar sobre isso depois, eu vou desarmar à partida, não vou entender que ok, ele entendeu o meu ponto, ela entendeu o meu ponto, não é possível ou não veem da mesma forma, nós trabalhamos em empresas, por isso há sempre alguém em cima de nós que tem que tomar decisões e elas são difíceis de serem tomadas, porque acho que é muito fácil nós criticarmos as decisões acima de nós
porque não sabemos o contexto todo, por isso, porque estamos a olhar para o nosso contexto e é para isso que também nós estamos na empresa, para olhar à nossa volta. Mas a minha forma de demonstrar a minha autoridade vem por passar aquilo que eu costumo dizer também aos meus filhos, que é máxima responsabilidade, máxima liberdade. A liberdade vem da liberdade de opinião, das pessoas de exprimirem aquilo que sentem, de dizerem as dificuldades, de estarmos no one-to-one e eles dizerem exatamente a razão pela qual a coisa não está a correr bem. Eu delinear uma estratégia e ela não tem que ser objetivamente de um ponto de autoridade, tem que ser de ouvir a minha experiência, aquilo que eu já vi noutros sítios, aquilo que eu já vi com outros colegas. Eu acho que aquilo que deves fazer é isto, isto e isto. E espero que o faças. E estou à espera que a pessoa o faça, porque é exatamente a mesma coisa que eu fazia com ela. Se a pessoa me pedisse para eu fazer ou dizer qualquer coisa, que no entender dela é aquilo que deve ser feito, uma alteração de um processo em Salesforce, uma alteração de qualquer coisa, ouvir a opinião das pessoas, ou seja, vem de um sítio democrático em que, em último caso, tem que ser eu a mandar, porque a posição o exige e porque faz parte do meu job description e é para isso que eu estou lá, mas nunca sendo autoritário, porque eu acho que perde valor, acima de tudo perde valor. E por isso, voltando atrás, liberdade para que as pessoas possam pensar e desafiar as decisões, sempre disponível para poder explicar e que em último caso, eu acho que estamos aqui a falar que é quando não estamos de acordo, entendermos que, como eu costumo dizer, nem todos os dias é sábado. Há segundas-feiras, há terças-feiras, há quartas-feiras, nem todos os dias vai ser um grande dia, mas voltando atrás, não é, aos primeiros princípios é ok, mas sabemos que estamos todos pelo bem, sabemos que somos todos honestos, sabemos que estamos todos comprometidos com aquilo que estamos a fazer e que eu tenho toda a compaixão pelas dores de todos, mas que ao fim e ao cabo é muito difícil nós agradarmos a todos. Nem Deus agradou, quanto mais eu, mas é um bocadinho por aqui, ou seja, não, de todo. Acho que é ao contrário. Desculpa. Estava a perguntar se não estavam cansados de mim. Não? Isso é uma coisa que eu acho que todos temos um bocadinho, ficamos um bocadinho cansados de nós. De um processo de várias etapas apenas para conseguir uma caneta, até sentir que uma voz realmente importa, como foi essa mudança? Foi ótima porque, ou seja, a minha mudança, e acho que a pergunta tem que ver com a mudança da Europcar para a Bolt. Quando eu entrei na Europcar era uma empresa com muitos anos, não é? É uma empresa super cimentada no mercado europeu. A Europcar era líder de mercado desde 1996, uma empresa líder, super processual, uma empresa muito bem estruturada, onde as pessoas sabiam todas o que fazer, como fazer. Se quiséssemos ter uma caneta, existia algo na internet onde podíamos ir saber como é que se tem uma caneta. E para mim, que vinha das minhas próprias experiências, aquilo tudo me encantou. E eu, sendo uma pessoa que gosta de processo, aquilo foi de facto uma experiência ótima e eu ganhei muito com isso. E toda a minha jornada na empresa, até que me tornei manager, foi incrível. Por já porque tive a sorte de ter, eu acho que nós somos o reflexo das pessoas com que nos cruzamos. Eu tive 2 chefes incríveis na Europcar. Comecei várias vezes a ir ao gabinete dele a dizer acho que devíamos mudar isto está mal, isto está mal, isto está mal, isto está mal. E vinha com um conjunto de coisas mal. Chegou um determinado momento a entrar no gabinete e ele, para, vês outra vez com isto está tudo mal. E ele assim, já viste, que sorte tu tens, espaço para brilhar. Imagina que tivesse tudo feito, não ias brilhar nada. No dia em que eu recebi uma chamada de uma headhunter a falar-me sobre a Bolt, e eu faço sales, eu adoro sales, e quando eu vejo uma pessoa que sabe objetivamente vender o produto dela, eu fico extasiado, e eu acho que foi o melhor pitch que eu ouvi, foi dado por um headhunter sobre a Bolt, e ela conseguiu em menos, foi 30 minutos de conversa, mas ela em menos de 15 minutos, porque tinha um conhecimento claro sobre a Europcar, porque já se tinha um conhecimento claro sobre mim, que já tinha falado com 1 ou 2 pessoas sobre mim, tinha um conhecimento claro sobre o Bolt e soube de certa forma tocar em todos os pontos em que ela sabia que me influenciaria, que seria
começar uma coisa do início, voltar a ter uma pequena experiência do que tinha tido com as minhas próprias empresas, mas numa empresa já com estrutura, fazer crescer o meu próprio negócio, mudar a mobilidade em si, ter uma missão por trás daquilo que eu estava a fazer, voltar a poder construir uma equipa de novo. E eu disse isto quando cheguei a casa, disse que em 15 minutos eu estava vencido, e não porque a Europcar não me desse todas as condições para estar, e até tinha um projeto de carreira e adorava as pessoas, e adoro as pessoas com quem trabalhava lá, e que tenho um agradecimento muito grande, desde ao diretor-geral até à minha equipa de 14 pessoas que trabalhavam comigo. E eu decidi, ou luto contra eles, ou faço essa jornada com eles. E eu tinha 39 anos e eu achei que era a altura ideal para fazer essa jornada. E eu digo isto porque digo e continuo a dizer que foi a minha melhor decisão de carreira de sempre. Foi muito gratificante, foi diferente para mim, porque tive que saber gerir outro tipo de pressão, porque eu achava que dizia uma coisa, mas que alguém vinha por trás e dizia, pronto, agora vamos ver se vai acontecer ou se não vai acontecer, tenho que ir falar com mais 10 stakeholders. Não, sim, ok. E, tipo, faz. Então, está feito. Porque objetivamente não eram grandes coisas, mas não havia esse peso, e que nós, de facto, dentro da estrutura que a Bolt já tinha muito bem implementada sobre dar um certo empowerment às pessoas, de poderem acrescentar valor, todas elas, de uma forma individual e coletiva, que vinha de um processo que eu nunca tinha presenciado. Que para mim me ajudou porque eu vinha desse processo, ou seja, eu já tinha visto acontecer, mas eu estava a fazer parte do poder fazer crescer, ou seja, muito interessante, e foi muito bom. Ok. De que forma é que as cidades amigas dos peões influenciaram uma mudança na sua carreira? Eu acabo por estar a trabalhar em mobilidade desde que iniciei a minha jornada no corporate world. E aquilo que eu sinto hoje, mais do que sentia nos tempos da Europcar, é que com a Bolt nós estamos de facto a mudar a forma como as pessoas se movimentam, e como o novo ordenamento das cidades vai impactar as nossas vidas, não só a minha, não só as vossas, mas a vida dos meus filhos e de todos. São pequenos steps, mas acontece, e dependente de vários países que são um bocadinho mais tradicionais ou menos tradicionais. As empresas têm um papel muito importante na mobilidade individual, não só na mobilidade corporativa, mas também depois vai passar da empresa para a pessoa. Como? Porque objetivamente nós ainda temos muitas empresas, e isto é agnóstico ao mercado, em que o carro faz parte de um pacote salarial. E objetivamente este carro faz parte de um pacote salarial sem não haver um diagnóstico claro se a pessoa precisa ou não precisa de carro. Ou seja, o mercado automóvel de muitos anos para cá vem influenciando esta compra através deste perk, porque através deste perk, e dependente de país para país, também existe algumas isenções fiscais, existem alguns apoios fiscais, as pessoas pagam menos impostos se tiverem um perk através de um carro. E objetivamente, já nos tempos da Europcar, em que nós dávamos alguma flexibilidade, mas mais agora hoje em dia na Bolt, a nossa grande missão é explicar às empresas que isso não é propriamente a forma certa e a forma mais eficiente, a forma mais amiga do ambiente, e a forma como eles possivelmente, se pensarem com algum critério, que querem ver as pessoas delas a movimentar-se. Ou seja, a pessoa não precisa objetivamente de um carro. Eu costumo dizer, não ferindo as suscetibilidades a ninguém, mas as categorias dos carros, há um dos carros que se chama utilitário. Há carros que se chamam outro tipo, mas há um carro que é o utilitário. O utilitário vem de utilizador. E ninguém compra um carro utilitário com gosto. Não é a mesma coisa que nós compramos um telemóvel. Ou seja, não compramos um carro utilitário porque precisamos de utilizar o carro. Não há razão nenhuma para esse carro utilitário que nós precisamos de utilizar, ele não seja partilhado. Porque não há necessidade nenhuma de ser nosso. Nós podemos comprar outro tipo de carro, porque gostamos de carros, que é uma coisa que queremos ter,
E isso entra num pressuposto diferente. E as empresas, objetivamente, aquilo que têm, na maioria das vezes, são carros utilitários. Ou seja, nós podemos explicar a uma empresa como, ou, para não referenciar marcas, mas grandes empresas que toda a vida, com 50 e 100 anos, e que toda a vida trataram a mobilidade de uma forma muito tradicional, e vermos essa alteração e essa mudança a acontecer é muito gratificante. E nós tivemos já vários eventos, não só em Portugal, mas em Espanha, um, nos Bálticos muito, mas também a sociedade um, na zona dos Bálticos e dos Nórdicos já estão muito mais evoluídos nesta questão do não ownership, em que entendem muito bem que esta mobilidade é o mais partilhado possível e que as empresas são um fator, são de facto fraturantes se querem ou se não querem fazer parte disto. E eu acho que cada vez mais nós vemos essas próprias empresas, tradicionalmente com muitos anos, a fazer essa alteração, e isso é visível. Ou seja, há uma mudança clara no mercado. Há uma mudança clara no mercado europeu que se está a ver agora e que começou em Portugal e em Espanha, em que uma pessoa, se tiver um acidente, não precisa de carro, pode ter mobilidade partilhada, coisa que não acontecia há 2 ou 3 anos atrás. Isso começou connosco. Começou com a Bolt a vender um use case, a explicar que a mobilidade pela mobilidade não tinha que estar indexada ao carro, porque não tem que estar. Porque a própria utilização desse carro não faz sentido. Pela própria pessoa, logística de pegar o carro, deixar o carro, não precisa. E sempre que fizermos isto, e sempre que isto acontecer de uma forma gradual, isto vai ter impacto na vida de todos.